A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejamos falar sobre a unção do Espírito. A unção específica do Espírito Santo é a habilidade que Jesus dá a cada membro maduro do corpo de Cristo um dom específico para exercer o seu ministério, a fim de edificar outras pessoas e a glorificar a Deus. Todo cristão necessita da unção do Espírito Santo para desenvolver o seu chamado, sem a qual as expectativas de Deus não podem ser atendidas. A unção é a capacitação de Deus específica para uma pessoa desenvolver um trabalho com excelência. Quando o Espírito Santo unge uma pessoa, é para cumprimento de um propósito. O cristão tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem todos os dons e ministérios. Mas Deus dá individualmente às pessoas nascidas de novo dons e ministérios específicos, para que um dependa da revelação e da autoridade do outro. Sejam sujeitos uns aos outros em amor, formando assim o corpo vivo de Cristo, sendo que todos recebem esta função no momento em que se convertem, mas desenvolvem à medida que crescem espiritualmente. Quando o membro está fora do seu ministério especial ou específico, ele se sente frustrado por não produzir frutos satisfatórios e prazerosos próprios do seu dom. Por isso, tem irmãos exercendo ministérios infrutíferos e sem nenhum propósito definido. Percebemos que, desde o Antigo Testamento, Deus já escolhia homens ou tribos para exercer o seu trabalho exclusivo no meio do seu povo. A tribo de Levi era responsável por todas as atividades religiosas do templo. A tribo de Judá era a linhagem dos reis que deveriam reinar até Jesus. O rei Davi recebeu a unção para ser rei sobre Israel. Moisés foi ungido por Deus para ser libertador, profeta e legislador do povo de Israel. Os profetas eram ungidos para exercer o ministério profético com autoridade, no meio do seu povo e entre as nações. Os filhos de Coré eram responsáveis pelo louvor no templo. No Novo Testamento, vemos pessoas recebendo ministérios específicos. O apóstolo Pedro recebeu de Jesus a chave para abrir a porta da igreja e inaugurá-la em Israel no dia de Pentecostes e também para expandi-la aos gentios na casa de Cornélio, mas o seu ministério especial era entre os judeus e o ministério de Paulo entre os gentios. Vemos também que na igreja primitiva todos tinham uma função, isto é, tudo em comum, inclusive os dons e ministérios. Estevão foi chamado para cuidar das mesas, e Ananias, um simples membro, recebeu unção para orar por Saulo, que ficou cego no momento que teve o encontro com Jesus na estrada de Damasco, a fim de voltar a ver e ser cheio do Espírito Santo. Nas cartas aos Efésios e aos Coríntios, lemos sobre os dons e ministérios que cada membro deve receber de Deus para a edificação e aperfeiçoamento de todos os irmãos pertencentes à igreja. Quando cada membro se tornar ativo, trabalhando com cada dom e ministério específico, a igreja se tornará uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios capítulo 5, versículo 27. Manifestando a glória de Deus com grande poder, tendo as suas obras aprovadas,
prosperando em tudo quanto fizer e suprindo as maiores necessidades da igreja e do mundo onde vivemos. Quando atingirmos a maturidade plena em Cristo e deixarmos marcas profundas neste mundo, pelo nosso testemunho de unidade e amor sobrenatural, advindos pelo pleno funcionamento dos dons ministeriais, então a igreja, como noiva adornada, se unirá ao seu noivo para sempre, a fim de desfrutar da comunhão e alegria transbordantes que são características do ambiente celestial. E participaremos das bodas do Cordeiro eternamente. Agora nós gostaríamos de estar falando sobre quando se perde a unção. Existem vários motivos para uma pessoa perder a unção do Espírito Santo, mas como nós estamos falando sobre ministério específico, a unção para um ministério, um dom específico, então nós vamos estar tratando simplesmente a respeito deste assunto. A pessoa, então, perde a unção em seu ministério quando, por ignorância, vaidade ou orgulho, quer exercer outro ministério que não é o seu. Saul perdeu a unção porque desobedeceu a Deus, sendo rei, quis sacrificar animais no altar do Senhor, função reservada apenas aos sacerdotes na época Samuel. O rei Uzias, por ter exaltado seu coração, entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, como resultado da sua ação rebelde, por ter sido consagrado apenas como rei e não como sacerdote. Se tornou leproso e ficou isolado da comunidade de Israel e também do trono que outrora ocupara com sucesso. Diz o antigo e sábio provérbio: quem tudo quer, tudo perde. Uzias queria ocupar, por orgulho, todas as posições de Israel. Por isso perdeu tudo, inclusive o seu convívio familiar. Ananias e Safira foram mortos porque, querendo imitar os outros membros da igreja e fazer o mesmo que Barnabé, que tinha o dom de contribuição, quis exercer esse mesmo dom sem a fé recebida pela unção específica, impressionando a todos como espirituais e prometeram ofertar certa quantia daquilo que possuíam, mas por não terem o mesmo dom, ambos, Ananias e Safira, não conseguiram manter a sua palavra, porque aquela atitude não fora tomada pela fé vinda da unção do seu dom de contribuição, mas por inveja e soberba quiseram imitar outras pessoas, fazendo um voto que só seria possível cumprir se houvesse fé dada pelo Espírito Santo, gerada pelo dom específico. O diabo quer sempre nos distrair e nos tirar do melhor lugar que temos em Deus, que é fazer sua vontade dentro do ministério específico. Por isso, uma das armas que ele usa é o orgulho, de a pessoa não depender da outra do seu ministério e colocar um sentimento biônico e fazer tudo sozinho, para que não seja exercido o ministério com unção e autoridade. A unção do Espírito quebranta os corações, liberta os cativos e põe liberdade aos algemados. O inimigo sabe muito bem que a unção quebra o jugo do mundo, do pecado e dele mesmo. Por isso, quando a pessoa se afasta do seu ministério específico, perde a unção e acaba fazendo a vontade de Satanás. Então, que nós possamos estar atentos em relação a isto. Qual é o meu dom? Qual é o meu ministério? E nós, então, possamos canalizar as nossas atenções e as energias apenas no ministério, apenas no dom que Deus tem nos dado. Claro, nós podemos também ser usados por outros dons, mas esporadicamente, não de uma forma definitiva. E que nós possamos crescer nesse dom, nesse ministério que o Senhor colocar nas nossas mãos, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. No final deste livro, Os Dons Ministeriais, você vai então encontrar
um teste para descobrir qual é o seu dom ministerial. Dos 5 dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, qual é ou quais são os seus dons ministeriais para que você possa identificá-lo e trabalhar em cima disso, para que você seja muito produtivo e seja muito conhecido pelo dom que você exerce. Deus abençoe poderosamente você e a sua família, em nome do Senhor Jesus.